dia 6 de agosto de 2021. Continuando nossos estudos aqui deste livro maravilhoso, que é A Realização da Unidade, de Joel Goldsmith. Bom, antes de começar os nossos estudos, pessoal, eu queria comunicar para vocês que existe uma oportunidade de emprego, e este emprego, ele é o melhor emprego que existe. Por toda a eternidade eu descobri que existe um emprego muito melhor, ou seja, um emprego infinitamente melhor que o emprego convencional, humano, que é trabalhar para o Cordeiro. Requisitos deste emprego, você que quer trabalhar, apenas aceitar Jesus. Apenas aceitar o que Jesus deixou. Estudar mecânica quântica para confrontar os textos, os evangelhos, as metáforas de Jesus, as parábolas, estudar Joel Goldsmith e, por fim, ingressar neste trabalho para ajudar a Jesus, ajudar ao Cordeiro na restituição da consciência humana, consciência que está passando por um processo de transformação e não estão entendendo este processo de transformação. Então, este emprego é para que nós, aqueles que estão minimamente entendendo, que estão praticando, que estão seguindo neste caminho, estão convidados a fazer parte deste trabalho. Este trabalho tem infinitas vagas. Este trabalho é o melhor trabalho do mundo, é o melhor trabalho que existe. Trabalhar para Deus, trabalhar para o Cristo, trabalhar para que todos possam desfrutar dessas mensagens, dessas abstrações que chegam em cada consciência de cada trabalhador espiritual, que por aqui se desenvolve, outros canais, outras pessoas que estão compartilhando a mensagem do amor e a mensagem, o entendimento, a partir do momento da unificação, o entendimento da manifestação da vida, manifestação deste Espírito onipresente, onisciente e onipotente. Então, hoje nós temos o nosso subtítulo, seguindo ainda no terceiro capítulo, tá? Nós estamos no terceiro capítulo de Joel, na página 33 para a página 34, tá? Então, é um capítulo aqui que a gente trata divinamente das coisas humanas, gente, das crenças universais entre dois poderes, tá? Então aqui ele descreve tudo aquilo que a gente tem em nossa mente humana, pensamentos, tentações, essa inércia mental que a gente acaba todo dia entrando, né? Retira-te daqui, Satanás, é o título deste capítulo, tá? Capítulo 3, retira-te daqui, Satanás. Como eu estava falando, este capítulo ele trata das tentações, ele trata da inércia mental. Então é muito importante nós sabermos, meus irmãos, que tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, a gente está criando. Porque é a nossa consciência, a consciência cria a realidade. O que é consciência? Consciência é sentimento e pensamento. Pensamento e sentimento. Forma e sentimento da forma. Você cai para o sistema emocional, cria-se a bioquímica, transforma-se da energia para aquela forma e aí você cria a sua realidade da maneira que você entende, da maneira que você acredita. Tudo aquilo que você acredita que é real para você. É real para mim, é real para outra pessoa. Então vamos lá. Então para esse subtítulo aqui, subindo aqui, erro, um sentido mesmérico da realidade. Então, esse capítulo aqui, esse subtítulo vai falar sobre o erro, tá? Lembrando que esses estudos deste livro é um compilado das cartas, das palestras, dos tapes de Joel de 1964, ano de sua transição. Existe um Deus que mantém e sustenta a integridade deste universo. E ele é perfeito, exceto quando o vemos através de um espelho, sombriamente. Espelho enuviado, né? A gente tá vendo Deus, a gente intenciona Deus,
mas da forma bem obscura ali que Deus pode resolver todos os nossos problemas humanos. E na verdade não é o que acontece, né? Porque se fosse isso, a Terra seria uma terra pacífica, harmoniosa, próspera, seria aqui o mundo divino em extrema evolução, todos bem, todos tranquilos. Mas não é isso, e não é isso que a gente está vendo, né, meus irmãos? Exceto quando o vemos através de um sentido que tem sido até certo ponto hipnotizado pela crença no bem e no mal. A cura está em nossa realização de que o universo de Deus está intacto e, portanto, estamos intactos, pois tudo o que Deus é, nós somos. Pois tudo o que Deus é, nós somos. E tudo o que o Pai tem é nosso. E isto que está aparecendo é apenas o produto do sentido mesmérico, mas como é criado por Deus, ordenado por Deus ou sustentado por Deus, é um nada, o braço de carne. À medida que permanecemos nesta verdade, da natureza irreal do mal, ele começa a se dissolver diante dos nossos próprios olhos, porque não existe como pessoa e não existe como condição. Existe como uma influência mesmérica devido à nossa aceitação da crença em dois poderes como reais. Então, tudo aquilo que a gente falou, né, reflete um pouco nessa parte do texto aqui. A gente acredita piamente que existe um mal, que existe a doença, que existe a falta, a carência, a limitação, pobreza, riqueza, tudo dentro do mundo material. E quando nós começamos a estudar, a praticar as meditações, né? Então vou voltar lá falando em meditações. Antes de assistir este vídeo, 10 minutos de meditação ou 5. Tá? Então nós sempre antes de fazer cada vídeo nós nos preparamos a nossa consciência para assistir um vídeo, assistir uma palestra, para a gente limpar a nossa dedução do que a gente tem, a nossa opinião humana em relação àquilo que está sendo passado dentro do vídeo. Então, meus irmãos, é muito interessante que começamos a fazer essa limpeza interna em nós, porque tudo que passa, tudo que nos rodeia, tudo que permeia a nossa mente humana, vem da crença do bem e do mal, tá? Então a crença que existe algo bom para a nossa vida e a crença que existe algo mal em nossa vida. Então devemos limpar este espelho, né? Passar um produto neste espelho e começar a visualizar a imagem nítida de quem nós realmente somos. Uma pessoa não é má, mesmo que apareça como o editor mais, como o ditador mais cruel e tirânico que o mundo já conheceu. Hitler, por exemplo. Ele será mal para nós se vivermos como mal, mas ele não pode ser isso para nós se virmos como ele é em sua verdadeira identidade e percebermos que o mal que estamos vendo não é uma pessoa má, é uma influência mesmérica que está sendo aceita como realidade. Esse é o segredo. Se não aceitamos como realidade, ele não pode operar contra nós. Eu dei o exemplo do Hitler aqui, gente, porque é o seguinte, esse é um tipo de pessoa que ele não volta atrás. Tá? Então ele é aquilo que ele é, ele está manifestando aquilo que ele acredita ser que ele é, um ditador. Então, como devemos ver realmente Hitler? Em essência, como o Cristo, tá? Pois ele mesmo, estando do lado de lá, preso nas cavernas, ele não reconhece que ele é essência. Ele quer reconstruir o seu reino pelo seu poder, pela sua crença de que ele é mais poderoso que a própria essência. E ele mesmo cai no erro dele, por isso que ele não tem o mal, ele não tem força, ele não tem validade, ele não tem durabilidade perante a onipotência de Deus. Como nós semeamos, assim colheremos, que é a lei kármica. Como nós semeamos, assim colheremos. Se acreditarmos que há um homem pecador, então o pecado pode ser cometido contra nós. Se acreditarmos que há um homem pobre, a pobreza pode bater à nossa porta. Se acreditarmos que há doença e morte, podemos experimentá-las. No reino de Deus, nenhum homem, mulher, criança jamais morreu.
Nunca houve uma morte desde que o tempo começou no reino de Deus. Nunca houve uma morte passar da vista a parte da influência mesmérica. Aqueles que nascem devem morrer. Aqueles que acreditam no nascimento devem acreditar na morte, pois são aqueles que não foram capazes de ver que esta imagem humana é realmente imortal, eterna e espiritual, mas que é vista falsamente através da crença em dois poderes. Pois bem, né, meus irmãos, aqui tudo que está falado ali, a gente vai repetir várias vezes a mesma coisa, né? Aquilo que a gente acredita ser que é real, é real. Eu acredito em doença, a doença se manifesta. Eu acredito que eu não tenho. Até aquilo que eu tenho eu vou perder, porque eu estou botando foco no não ter. Então nosso poder é extremo em relação ao colapso da função de onda. Porque tudo aquilo que a gente acredita e que a gente sente, a gente está manifestando, querendo ou não querendo, tendo consciência ou não daquela questão. Então, muitas vezes a gente fala coisas, por exemplo, damos um exemplo assim, porque eu sou pobre mesmo e tal. Você está criando aquela situação para você, criando dificuldade, criando limitação, você está aceitando a crença em dois poderes. Então, mas eu falei uma besteira. Mesmo assim, falou uma besteira, mas você falou, o poder da voz, a voz retorna para você. Quando você fala, você ouve o que você fala. Portanto, há um campo eletromagnético. Quando nós escutamos, nós estamos escutando ondas eletromagnéticas. Quando nós visualizamos, nós estamos visualizando o quê? Ondas eletromagnéticas. Aquilo entra, essa onda dentro do nosso cérebro, decodifica lá, são 100 bilhões de neurônios que a gente vê uma vassoura, uma mesa, um ventilador, uma impressora, enfim. O começo da sabedoria é saber que Deus é, que Deus constitui e é a substância de tudo que existe, a vida, a atividade e a lei de tudo que existe. E, portanto, este é um universo imortal e eterno. E nós somos seres eternos e imortais. Então, o que vemos como um mundo finito e limitado, como mal em qualquer forma, pecado, doença, falta, limitação, guerra, depressões, tempestade, devemos entender que é o produto de um sentido mesmérico universal. Aquilo que originalmente era chamado de diabo, mas agora é chamado de mente carnal ou mente mortal. Porque nunca foi de Deus, mas foi formada na mente do homem após a queda do homem e sua aceitação de dois poderes. Esta crença existe apenas como uma imagem mental, sem poder e sem continuidade. Desta forma, ela começa a desaparecer e se desvanecer até não existir mais. O trabalho de cura que é realizado nessa base, mas não é realizado orando a Deus por ajuda, orando a Deus por emprego, suprimento, atividade ou qualquer outro tipo de presente, é realizado ao perceber que a mente de Deus é realmente nossa própria mente, que todas as capacidades dessa mente de Deus são nossas capacidades e que a imagem que nos confronta é uma imagem mesmérica para sempre sem lei. As curas acontecem não porque Deus nos tenha feito um favor e não porque tenhamos encontrado alguma pessoa que pensamos estar mais próxima de Deus do que estamos. Tudo isso é um absurdo. Não há ninguém mais próximo de Deus do que nós. Há apenas aquelas que aprenderam a natureza e a origem do pecado, da doença e, portanto, sabem como dissolvê-los. Se a doença ou pecado ou qualquer condição terrena fosse realmente um fato, uma verdade ou um ser, Deus teria que ser responsável por isso, e a natureza disso seria boa em vez de má. Não é possível que Deus esteja dividido contra ele mesmo. Não é possível que uma inteligência infinita haja destrutivamente contra si mesma e contra sua própria criação. Portanto, podemos aceitar o fato de que Deus é a própria perfeição e tudo que Deus fez e tem feito é bom. E qualquer coisa que Deus não fez não existe, nem pecado, nem doença, nem morte, tempestades, nem nada parecido, jamais feito por Deus. Eles aparecem para nós por causa de uma crença universal em dois poderes e nossa realização, convicção e certeza profunda
em nossa realização, tá? Entre parênteses em verde aqui, tá? O tradutor Nathanael Almeida, ele bota em destaque convicção e certeza profunda, né? A convicção que a gente fala, gente, a convicção que a gente fala, acreditar, sentir que ali, que você não está sozinho, que existe um ser no centro do seu ser, que é tudo que existe. Certeza profunda, é certeza da alma, é discernimento espiritual, é nós acreditarmos no Senhor com todo o nosso coração e não nos inclinamos ou não acreditamos em nosso entendimento humano da vida. Tá? Reconheça-o em todos os teus caminhos, reconheça o que? Essa certeza profunda, esse amor que nós acreditamos que o Pai está conosco aqui e agora, que nos conduz neste caminho de evolução, neste caminho de percepção de sua presença, tá? Liberta, cura, frutifica e prepara os caminhos tortuosos, deixando-os retos. Este versículo é o versículo base, meus irmãos, versículo base para que nós entramos nessa abstração de amar a Deus lá sobre todas as coisas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou amai-vos uns aos outros. Disso é a agência de cura. Nossa realização do nada, aquilo que é assustador e nos confronta como o mal, é a própria presença do poder que dissolve e nada mais o fará. Então, voltando aqui, né? Eles aparecem para nós por causa de sua crença universal em dois poderes, e nossa realização, convicção e certeza profunda, entre parênteses, disso é a agência de cura. Então, quando nós... O que é? Ele cicatriza as feridas, prepara os caminhos tortuosos, deixando reto. Então é uma onda só. Então quando nós entramos em fase, comprimento e amplitude de onda, tudo aquilo que está permeando é curado, é harmonizado, é voltado à sua forma em essência, que é a perfeição. E aí acontecem as curas. É isso que Joel tinha na consciência dele. Na consciência dele não existia apenas a harmonia, a paz, a prosperidade, a abundância, o amor e a alegria. Então nessa realização do nada, daquilo que é assustador, que nos confronta como o mal, é a própria presença e poder que o dissolve e nada mais o fará. A onda passa e dissolve toda a aparência. Toda a aparência que tem de pecado, doença, morte, limitação, coisinhas que a gente tem em nossas feridas, que é a raiva, o rancor, o ódio, a inveja, a angústia, todas essas coisas que nós sentimos são porque nossas feridas estão abertas, mas a partir do momento que a gente entra em conexão, que a gente entra em fase com esta onda, tá? Sentindo a paz, mas praticando as meditações, lembrando, né, naquela técnica que Joel ensina, a cada 1 hora, 3 minutos você tira para contemplar a Deus. Contemplar a presença, estar ciente que ali onde você está é solo sagrado, que Deus está contigo num oceano, está contigo no inferno, está contigo aqui e agora, está contigo sempre. Eu nunca te abandonarei, nunca te deixarei, estarei contigo até o final dos tempos. Acredite, meus irmãos, acredite que existe em nós a centelha, existe em nós a conexão, o brilho, a felicidade, a abundância, a infinitude de um ser que é eterno, que é infinito, que é amoroso, que é o nosso Pai. Quebrando o mesmerismo. Quando nos deparamos com discórdia, esse é o próximo subtítulo desta mesma carta aqui, desse mesmo capítulo, tá? Quando nos deparamos com discórdia, desarmonias, infelicidade, falta e limitação, não vamos a Deus para tentar fazer com que Deus mude essas discórdias. Vamos nos afastar delas e olhar para o mundo e perceber. Isto é apenas uma parte do mesmerismo universal, tentando me convencer que Deus não está em campo, que Deus não é minha vida e meu ser.
tentando me convencer de que existem dois poderes na Terra. Mas eu sei bem, eu sei que não pode existir um Deus infinito e um poder maligno. Permanecendo nesta palavra, ou seja, nestas contemplações, todos os dias, todas as horas que aparecer os conflitos e quando não aparecer os conflitos também, então permanecendo nessa palavra e deixando que essa palavra permanecer em nós, né? Então a gente precisa fazer isto virar um hábito dia após dia. Quebramos o mesmerismo, não por força nem por poder, mas por realização. O céu não pode ser conquistado pela tempestade. Não podemos ganhar o céu pelo poder ou pela força, mas apenas por uma comunhão interior silenciosa e sagrada. E isso não para qualquer propósito, exceto pela alegria de comungar, quando há algo que interfere em nosso bem-estar ou de alguém que nos procura por ajuda ali mesmo. Deus está em campo, Deus está sempre presente. Não temos que pedir a Deus para agir em nome de ninguém. Tudo que temos de fazer é enfrentar a fonte impessoal de todo mal e reconhecer seu nada, sua ilegalidade, e então ficar quietos e assistir, observar a mente carnal e suas imagens, desaparecerem de nós. É necessário apenas nos assegurarmos de que Deus é. Deus é a substância de todas as formas. E este mundo é perfeito porque é o mundo de Deus. Se estou diante de uma imagem de uma pessoa moribunda, de uma pessoa pobre ou pecadora, ou de um prisioneiro, esta é a atividade mesmérica da mente carnal, apresentando esta imagem para mim. Como sou grato por ter aprendido que não há nenhuma lei nesta imagem para sustentá-la, nenhuma substância, nenhuma forma, nenhuma atividade, portanto, ela deve se dissolver. Se estivermos constantemente em mente estes princípios fundamentais, devemos chegar a uma completa convicção de que Deus é. E isto significa que a harmonia é. Isso significa que todo o reino de Deus está em paz e em harmonia com Deus. Então percebemos que a única perturbação a nossa paz e harmonia é causada por tudo aquilo que tenha nos convencidos de que existem dois poderes. Quando começamos a compreender esta crença, começamos a compreender que esta crença é a mente carnal, o braço de carne ou nada, é quando as imagens dos sentidos são dissolvidas. Então, quando nós começamos a perceber o mesmerismo do erro humano, quando nós começamos a ir a fundo dentro desses estudos, meditar, cultivar a sementinha de mostarda em nossa mente. Se você estiver de fé como uma semente de mostarda, você vai falar para aquela montanha, saia daqui e vá para lá. Então cultivar a palavra na nossa mente, cultivar a palavra todos os dias, lermos, meditarmos, ponderarmos, elaborarmos qualquer situação que nos aconteça entre coisas, questões, sobre nosso trabalho, sobre nossa vida, sobre tudo. Porque nós estamos em um mundo espiritual, harmonioso, de paz, de infinito amor, incondicional, alegria. Se estamos ao contrário, é porque existe um erro aí. Então, devemos sempre elaborar estas questões dentro de nossa mente. Por isso que a pessoa não sai, por isso que a pessoa que não sai correndo como um bombeiro para pegar seu chapéu e casaco e correr para ver o paciente, faz melhor trabalho. A pessoa que corre para o local provavelmente perderá seu casaco rapidamente porque aceitou a condição como um poder. O mesmerismo é quebrado pela pessoa que pode perceber. Nada está acontecendo no reino de Deus que eu precise ser perturbado. O que está acontecendo ao sentido humano das coisas não é real, não tem lei para sustentá-lo e nenhum poder ou continuidade. Jesus, quando Lázaro morreu, ele recebeu a notícia e ficou 4 dias caminhando. E as pessoas assim, vamos Jesus, vamos, ele já morreu, já passou 2 dias, já passou 3 dias, já passou 4 dias. E Jesus nem aí. Jesus caminhando e indo ao encontro para tirar Lázaro, despertar Lázaro daquele sono.
tá? Mas como que Jesus sentiu humanamente, tal? Gente, o sentimento humano é inato de nossa encarnação. Nós sentimos, Jesus sentiu ao ver aquela tristeza, ele foi afetado pela força do inconsciente que estava naquele local. E ele sentiu humanamente isso, porque humanamente nós somos afetados pelo inconsciente. Por isso que nós devemos todos os dias estudar, estar ponderado, praticar a palavra 100% todos os dias, porque nós somos todo nanosegundo afetado pela crença humana em dois poderes, meus irmãos. Então nós devemos sair dessa inércia mental, isso que nós denominamos inércia mortal. Jesus afetou, sentiu e ele rapidamente recuperou sua consciência espiritual e ali ele disse, removam a pedra. Lázaro, vem, vamos tomar um café, vamos bater um papo, vai trocar essa roupa aí, vai tomar um banho e vamos fazer um café e vamos trocar uma ideia e vamos trabalhar para o Pai. Pronto, resolvido. Resolvido. Na contemplação silenciosa desta verdade, o mesmerismo é quebrado e junto com ele a imagem desaparece. Então, na contemplação silenciosa desta verdade, o mesmerismo é quebrado e junto com ele a imagem desaparece. É assim que o trabalho de cura é realizado, ou seja, é liberado aquela energia de desapego da questão de doença, de falta e carência, de perdas. Aquilo é soltado, isso é o soltar. Quando se solta, a gente tem tudo, a gente manifesta tudo e se cura tudo. Por quê? Porque a onda infinita de Deus, ela passa em estado de harmonia e o colapso da função de onda vai harmonizando tudo aquilo que está em nossas demandas. Mas isso precisa ser sentido. O nosso próprio ser, em nosso próprio ser, tenhamos certeza de que não estamos olhando para Deus por algo de que desistimos de todo o pensamento. Olha só que parte importante aqui, pessoal. Vou ler pausadamente aqui, que essa parte é muito importante. Parece que eu já tinha lido este livro, né? Há muito tempo, ou escrevido. Em nosso próprio ser, tenhamos certeza de que não estamos olhando para Deus por algo de que desistimos de todo pensamento ou crença de que vamos receber algo de Deus que Deus ainda não está nos dando. Ao contrário disso, vamos compreender que tudo que Deus é está fluindo agora. Tudo que Deus tem está derramando agora. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não vamos aborrecer Deus. Deus é. Não adianta, gente, nós também entrarmos nesse caminho e dizer assim, eu vou buscar o reino dos céus porque quando eu chegar lá eu vou ter tudo. Mas isso é preciso ter uma mudança interna, um sentimento interno, uma nova forma de ver o mundo e as coisas do mundo. Então, é esse pensamento mágico que se tem, né? Eu tenho uma demanda, então eu vou estudar, vou ponderar, vou meditar para me curar e deu. Não, nós precisamos doar, precisamos fazer algo em prol dos irmãos. Mesmo os irmãos que se contrariam, que é uma imagem, que é um erro, porque na essência tudo é uma onda, tudo é o vácuo quântico, tudo é o Cristo, o Filho de Deus. Todos os males deste mundo nada mais são do que imagens na mente e quando sabemos disso, elas começam a se dissolver. Todos os males deste mundo nada mais são do que imagens na mente. E quando sabemos disso, ou seja, quando nós percebemos os pensamentos, quando começamos a meditar, quando começamos a praticar a meditação, essas imagens começam a se dissolver. Elas começam a se dissolver no exato minuto em que conhecemos a natureza do erro, que o erro não existe. Todo mal funciona como a mente carnal, universal, a mente mesmérica universal. Mas como é a lei mas como não é lei e não tem lei, como não é ser,
como Deus, como não é ser, como Deus não a ordenou, como Deus não a mantém, nem sustenta, não temos nem a combatemos. Não tememos nem a combatemos. Então, não tememos medo dessas imagens, sentimos medo dessas imagens, porque quando a imagem vem, a gente sente medo, vai para o sentimento. Não, a gente não pode deixar chegar no sentimento, a gente tem que ir ali mesmo, dentro da nossa mente, dizer: você não é real, você não existe, você não tem lei, você não tem sustentação perante a onipotência de meu Pai, onipotência de Deus, que está aqui e agora. Eu estou em ti, você em mim, Pai. E essas imagens não têm vida perante a onipotência de Deus. Não a combatemos, por isso nós não fizemos força para lutar contra aquela aparência. Nós não resistimos ao mal, e isso foi ensinado no Sermão da Montanha. Não resistais ao mal. Não erguemos nossa espada. Estamos em paz. Deus é. Então vamos mais um pouquinho aqui neste tópico, no próximo tópico aqui. A cura vem através da realização dos princípios da impersonalização, entre aspas, nadificação. Então vamos falar um pouquinho desta parte deste capítulo aqui, tá? E daí depois a gente vai, no próximo vídeo, a gente já vai estar encerrando este capítulo 3, tá? Então vamos lá. Suas curas serão milagrosas, mas somente na proporção de sua capacidade de impersonalizar e nadificar, entre aspas. Não é o seu paciente que é responsável por seus males, nem qualquer outra pessoa. Não é seu paciente que é responsável por sua natureza ou seu caráter, ou falta deles. É apenas sua ignorância de como separar-se dessas influências impessoais ou diabólicas que lhe vêm como tentações ou sugestões, mas que em si mesmas não são nada até que elas as aceite ou acredite. A cura espiritual tem um fundamento em Deus, mas não é uma ida a Deus para a cura, nem esperar que Deus faça alguma coisa. Tem um fundamento na compreensão de que Deus nunca dá a Deus nunca dá e Deus nunca retém. Deus é ser, seja, para sempre ser harmonioso. Então, segue-se o reconhecimento do fato de que tudo e qualquer coisa de natureza diferente de Deus pertence à categoria do diabo, Satanás ou mente carnal, que é o poder temporal, nada. Elaborando esta questão, gente, do poder temporal, tudo aquilo que acontece de ruim, ele tem um prazo de validade. O amor não tem prazo de validade, o amor perpetua pela eternidade afora. Se nós levantarmos e investigarmos a história do nosso planeta Terra, teve pessoas que levantaram o amor por toda a história. Na prática efetiva, na prática efetiva, você se deparar com condições específicas como infecção e contágio, que você terá que aprender a lidar desta maneira impessoal. Sempre há epidemias de uma ou outra natureza, e você terá que aprender que estas não são condições da matéria, nem são condições do clima. Estas são projeções da mente carnal que não tem poder. Então vocês já vejam que pandemia, coronavírus, tudo que vai surgir a partir de agora, as variações não têm poder, são transitórias. Trouxeram a vacina e está sendo amenizado. Vai vir outra variante, vai vir outra coisa, então eles dão as sugestões e eles dão a cura. Então nós precisamos nos autocurar primeiro. Não é preciso vacina, nada. Apenas manter a nossa mente firme no pensamento, na verdade. No momento em que você tentar lidar com infecção ou contágio, você falhará, porque estará no nível da matéria, porque você baixa a frequência. Então, o que acontece? O que ele quer dizer aqui?
No momento em que você tentar lidar com a infecção ou contágio, você falhará, porque você está no nível da matéria. Lembram que eu falei lá, comprimento e amplitude de onda? Então você está numa frequência alta. Aí você vai no médico e diz assim, o médico fala assim, você está com câncer. Pronto, você caiu no meio da matéria, você vai fazer uma químio, você vai tentar lutar contra aquela informação, é uma informação. Então cuidamos, gente, e aí vai pro emocional e você manifesta aquilo. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos impersonalizando o erro quando a gente percebe que aquilo é apenas uma informação. Ele viu a partícula e a partícula está dizendo para ele que tem uma desordem. Mas e lá no nosso mundo quântico como é que está? E nós temos que perceber isso para a gente começar a perceber o que é colapso da função de onda. Se disser para você está doente, para o Buda vai dar risada, vai concordar sim, estou doente, e vai rir, porque internamente ele está conectado com o fluir do espírito. Então está no nível da matéria, então está em frequência com aquela notícia que você recebeu, que opera no ponto de vista do poder dos germes, infecção e contágio. Mas você não pode fazer isso. Você pode trabalhar somente a partir do nível espiritual, e esse nível conhece o nada do que aparece como germes destrutivos. Nós não negamos os germes, supondo que em nossa experiência humana não poderíamos viver sem eles. O que negamos é a natureza destrutiva dos germes, porque Deus nunca deu poder a algo de natureza destrutiva para destruir sua própria criação. Então, isso é um discernimento espiritual. Quando a gente separa aqui, tudo bem, existe as bactérias, existem os germes, eles estão aqui manifestando este mundo para a gente poder transitar. E que mal tem nisso? Você também se deparará com crenças e doenças hereditárias. Estas devem ser tratadas da mesma maneira. Nós não nascemos da carne. Deus é nosso único pai, Deus é nossa única mãe. O que é chamado de nascimento humano não é criação. A criação começa no invisível. Tem sua origem em Deus, porque Deus é o princípio criativo de toda a vida e, portanto, Deus é o único Pai. E somente Deus é somente de Deus que as qualidades individuais podem fluir. Então, encerramos por aqui o nosso estudo de hoje. Então, estamos no dia 6 de agosto de 2021. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos partir de um tópico aqui de uma pergunta, né? Então, o que dizer dessas qualidades malignas? É uma pergunta. Então, nós vamos partir nossa próxima aula em relação a esse livro maravilhoso, que é a realização da unidade. Então, nós vamos partir desta pergunta ao nosso estudo do nosso próximo vídeo aqui deste livro magnífico. Lembrando, gente, que nós estamos com o nosso grupo de estudos em formação, então vou deixar o link do grupo abaixo aqui deste vídeo, tá? Então todos os vídeos dessa série, os vídeos que nós gravarmos daqui para frente, nós vamos deixar o link deste grupo abaixo aqui para você, se você quiser entrar no nosso grupo de estudos, tá ok? Então lá nós vamos fazer agora um encontro, tá? Que vai ser no dia 7 de agosto, às 19 horas, tá? Horário de Brasília. Então, quem já entrar no grupo já vai estar ciente que nós vamos fazer este encontro, este bate-papo pelo Zoom, tá? E nós vamos falar ali como vai proceder o grupo, como vai ser o nosso grupo, então da maneira mais organizada possível, tá ok? Então, aguardo a todos vocês, compartilhem esse vídeo para quem precise, compartilhem este vídeo para as pessoas que precisam escutar esta verdade, esta luz espiritual que vai permeando a consciência dia após dia. Obrigado.